A todos, agradeço a presença de todos, né? Especialmente por deixarem aí seus afazeres domésticos ou profissionais para virem partilhar conosco dessa, que eu tenho certeza será uma brilhante palestra do irmão Gotardo Buchenwald, e chamada A Verdade e a Vaidade, né? Eu pediria ao irmão Valdomiro que lesse o currículo. O nosso irmão Gotardo von Bruchenholt. Bruchenholt. Acertei, Buchenwald. irmão Gotardo? Buchenwald. Bruchenholt. É. É, filiado a Augusta Respeitável Loja União, jurisdicionado a Glesp, iniciado em 2013, elevado em 2014 e exaltado em 2015. Chanceler 2020, 2021, orador 21, 23, segundo vigilante 23 e 24, primeiro vigilante 24 e 25, venerável mestre 25 e 26. Nosso irmão, então, é da Augusta e Respeitável Loja União do Vale 214, jurisdicionado a Glesp. Primeiro lugar no primeiro concurso de artigos acadêmicos de mestre e maçom da Glesp em 2024. Grau 33 do rito escocês antigo e aceito do Supremo Conselho do Grau 33 de Jacarepaguá, e exerceu 2 mandatos de 3 vezes poderoso mestre na Loja de Perfeição Amor ao Próximo, em 2022 a 2024, jurisdicionado à 13ª Inspetoria Litúrgica de São Paulo. É o que consta no seu brevíssimo currículo, irmão. Devolvo a palavra ao nosso comandante agora. Peço primeiramente desculpas aí pela confusão com essas telas que eu tenho aqui. É que eu estou tipo num cockpit de avião com 5 telas que eu trabalho. Mas, bom, vamos começar aqui. Eu fiz uma palestra um tempo atrás que eu já apresentei em algumas lojas, porque vários irmãos tinham me falado que estavam com, dentro da própria loja, alguns probleminhas de vaidade, né? Isso é probleminha de vaidade, é algo que, infelizmente, em várias lojas a gente tem esse problema, né, de irmãos que se acham mais porque tem uma medalhinha mais bonita que, né, do que os outros, enfim. E aí eu fiz essa palestra para trazer um pouco de filosofia, Que tanto a coisa, hein? filosofia grega Aí, quanto uma filosofia maçônica, para explicar um pouco que é a verdade e a vaidade, a conexão entre essas duas vertentes. Muito bem. É, Nosso bate-papo diz muito respeito ao dilema humano, que é a vaidade, que também tem a ligação com a nossa parte iniciática da maçonaria. É a busca da verdade na jornada maçônica e a vaidade como um potencial desvio da busca da vaidade, da verdade. Aqui nós vamos falar primeiramente um pouco sobre Platão, das ideias eternas, especialmente a alegoria da caverna. Depois vamos passar um pouco de Aristóteles, especialmente a teoria da correspondência, que é uma das teorias mais importantes trazidas por ele. Depois eu vou trazer um pouco de Kant, que é a teoria da verdade transcendental. E agora vamos passar para Platão. Aqui, para falar quem é Platão, o nome dele não é Platão, na verdade não era, era Aristócles. Platão era só um apelido, mas ficou para o eternamente o apelido dele. Ele viveu 80 anos, entre 427 e poxa, 347 nada. a.C., em Atenas. É, Algo interessante se ponderar aqui, na época, raramente alguém passava dos 40 anos. Ele viveu 80 anos. Então, algo assim muito raro para a época. Ele escreveu várias obras, principalmente em diálogos. Esses diálogos eram obras que simulavam uma conversa com Sócrates, que era o tutor dele. As obras mais famosas é a República, o Banquete e a Apologia. Ele influenciou Aristóteles, o cristianismo, a política, que até hoje
um legado muito forte dele, a psicologia e a ciência moderna. Bom, um pouquinho sobre o mito da caverna de Platão. É algo interessante que se considerar aqui, esse mito da caverna está na obra chamada República. Essas imagens que olham na internet, que se vê em obras, essa imagem não está na obra dele. Essa imagem foi construída com base no que estava escrito na obra dele. E a obra dele, eu achei essa imagem que eu achei a mais relevante para poder explicar o que significa, ou vários significados dessa caverna. Se vocês começarem a observar aqui, ao lado esquerdo tem algumas pessoas sentadas. Ao lado direito de uma parede tem algumas pessoas com capuz e com uns símbolos em cima, e um fogo que faz uma imagem, uma sombra desse lado de cá. O que É uma Platão pena. conta na obra da República é que imagine-se pessoas que nasceram e viveram a vida toda presas, que a única imagem que tinham eram essas sons que não sabia de onde vinham. Certo dia, um desses prisioneiros foi solto. Inclusive, ele está aqui a subir a saída da caverna. A primeira visão que ele teve foi justamente dessas pessoas que traziam imagens, que faziam imagens pela sombra e o fogo que queimava os olhos. Em sequência, ele saiu da caverna e viu a luz do sol, viu que o mundo era totalmente diferente daquilo que estava vendo lá dentro da caverna, em que as imagens que ele viu eram totalmente distorcidas. Existem eh, digamos, ensinamentos com relação a essa caverna. Político, filosófico, inclusive psicológico também. Mas nós vamos usar ter a questão mais filosófica. A visão filosófica disso aqui significa o seguinte: ele estava dentro de um ambiente em que ele via tudo distorcido, de repente ele começou a ver a verdade. E ele entrou num dilema. O que eu faço? Eu volto para contar para os outros ou simplesmente vou embora para conhecer o mundo? E aí ele voltou. Ninguém acreditou nele, porque as pessoas que estavam lá presas nunca tinham visto além daquela imagem. Estavam presos numa bolha, presos numa caverna, em que só acreditava naquilo que se mostrava. A análise do mito da caverna, ela, segundo Platão, ela representa a verdade em 4 níveis. O primeiro é a libertação, o primeiro despertar, que ele chamava eicásia, que é uma dor inicial, a luz do fogo machuca os seus olhos, uma confusão, os objetos reais parecem menos reais que as sombras. E a resistência, que é voltar para o conforto do desconhecido, ou seja, que é voltar para aquele, porque a realidade doeu muito aos olhos. A segunda análise, na segunda parte, é a saída da caverna, a ascensão, que é chamado de pistes. É a cegueira temporária, o sol insuportavelmente brilhante. Adaptação gradual, primeiro vê os reflexos da água, depois objetos da sombra, em seguida os objetos da luz e, por fim, o próprio sol. Terceira parte é a contemplação do sol, a verdade suprema, de anoia, que ele chamava. O sol representa o bem supremo, a fonte de toda a luz e da verdade, que permite ver as coisas como elas realmente são. E quarta parte, o retorno à caverna, o dilema do filósofo, noesis. Os olhos não se adaptam de imediatamente à escuridão, porque já tinha visto a verdade, já tinha visto a luz. Os outros prisioneiros zombam dele, porque eles não conheciam a verdade, só conheciam a imagem distorcida da verdade. E ameaçam matá-lo e se tentar libertá-los, porque eles não querem ver a verdade. Isso, hoje em dia, nós podemos trazer esse pensamento de Platão para a atualidade e ver como ele é extremamente atual.
Na era digital, a caverna moderna são as bolhas de filtro da internet. Nós não filtramos tudo aquilo que vem a nós de eh, notícias. São as famosas fake news, são as sombras, a manipulação midiática. Nós vivemos hoje que as pessoas não param para pensar, não param para filosofar. Será que aquilo que eu leio, será aquilo que eu ouço, realmente é a verdade ou é uma sombra de uma verdade? A libertação para isso tudo é o pensamento crítico, verificação de fontes. Nós temos que parar, pensar, será realmente que essas informações que vêm para a gente são verdadeiras? Um exemplo somente que a gente passa no dia a dia. O sol significa a busca pela verdade objetiva, ou seja, nós temos que procurar o sol, procurar a luz. Na educação, nossos filhos, sair da caverna significa questionar os pressupostos, questionar aquilo que nós vemos. Os irmãos que têm um pouco mais de idade tiveram a oportunidade na escola de ter aula de filosofia. Meu pai, que falecido já, hoje estaria com 85 anos, mais ou menos, ele falava. Nós pensávamos, nós temos aulas de filosofia para pensar, para questionar tudo que a gente vê. E foi retirada a filosofia da nossa escola para nós pararmos de pensar, pararmos de questionar, pararmos de apontar. Hoje a gente não pode, porque a gente não tem mais condições, porque a gente não para para ver aquelas informações que vêm da internet, que vêm do WhatsApp, de outras fontes, a gente não para pensar. Ver o sol significa compreender os princípios fundamentais. E o retornar à caverna significa compartilhar o conhecimento. Assim, olha, vou voltar aqui na caverna para vocês também tenham a chance de conhecer a verdade. Venham comigo. Essa é um dos dilemas de Platão. Bom, podemos, durante o nosso bate-papo, a gente vai poder voltar um pouco a essa questão da caverna, mas ela é tão profunda que a gente pode, eu tenho condições de falar aqui durante 10 horas seguidas somente sobre a caverna. Mas como o tempo não é tão longo, a gente vai passar um pouquinho mais à frente, falar um pouquinho de Aristóteles, que ele trouxe a teoria da correspondência. Ele é defendida na sua obra Metafísica. Uma coisa interessante esse nome dessa obra não foi dado por Aristóteles. Aristóteles, na verdade, ele era uma obra dele era toda desconexa, confusa, que ele jogava várias informações, mas não era bem compilada. Certo tempo, uma pessoa, Drômido de Rhodes, resolveu separar a obra dele e nominou essa obra, que hoje é Metafísica, porque foi a obra que Aristóteles escreveu após os 8 livros de física. Metafísica significa o que está depois da física. Tá metá, tá física, que é em grego. Por isso que deu esse nome, né? É, a verdade para Aristóteles tem correspondência entre um pensamento e uma verdade, realidade objetiva. Parece confuso, mas daqui um pouquinho à frente eu vou poder explicar um pouco melhor. A verdade pode ser buscada, segundo o pensamento dele, por diferentes maneiras. Uma observação direta, investigação, testemunhos. E a beleza da simplicidade significa o quê, mais ou menos? Significa, vamos supor, o café está quente na xícara e sente que ela está quente. É uma verdade. Ela está quente. Se o café, fala, o café está frio, você toca na xícara e sente que ela está quente. Então, não é uma verdade. Então, a simplicidade da busca da verdade de Aristóteles é basicamente isso. Eu costumo trazer um exemplo da cadeira. Quando eu apresentei isso numa loja, eu peguei uma cadeira e coloquei no meio da loja e pude mostrar de uma forma mais lúdica. Mas aqui eu coloquei uma imagem da seguinte forma: você está parado em frente a uma cadeira, só que você nunca viu uma cadeira na vida, não sabe o que é aquele objeto. E você passa a pensar: o que que se trata disso? O que que é uma cadeira? Uma cadeira
nessa posição que nós estamos aqui, nada mais é que um objeto que tem dois pés. É a visão que eu tenho aqui, é a visão que todos aqui. Mas como é que eu vou descobrir se a cadeira tem dois pés somente? Segundo Aristóteles, tem algumas formas. Uma delas é levantar, dar uma volta na cadeira. Ao dar a volta na cadeira, a gente observa. Ela tem quatro pés. Então, uma cadeira tem quatro pés. Fixo no lugar e não puder ver ou dar a volta na cadeira. Eu pergunto a uma pessoa que está atrás. Bem atrás dela, a pessoa vê nessa posição, mas não vai ver somente dois pés também. E a pessoa fala, não, ele tem dois pés. E precisaria de mais uma pessoa ao lado para dizer que também tem dois pés. Então, por essa observação trazida pelos outros, é um conjunto de observações e chego à conclusão, tem quatro pés. Bem simplório isso. Mas é o pensamento de Aristóteles. Tem algumas críticas. Nem sempre é possível verificar. Por exemplo, a vida em outros planetas? A gente não consegue verificar se há vida. Então, não é uma em verdade ou uma verdade? Não tem como saber se é uma verdade. Há coisas que são complexas, muito subjetivas. Democracia, por exemplo, é o melhor sistema? Para algumas pessoas não é. As interpretações podem variar, como medir a felicidade, por exemplo. Ou seja, o subjetivismo acaba atrapalhando a busca da verdade pela teoria da correspondência de Aristóteles. Eu não sei se estão me acompanhando, meus irmãos. Está tudo bem? Ok, muito bem. Sim. É, eu trouxe mais um pensador. A verdade, ela é estudada por praticamente todos os filósofos que passaram na humanidade. Eu trouxe somente essas visões, que são as principais, que é um pouco de Platão, Aristóteles, agora o Kant, que é um pouco mais moderno, 1800 anos depois de Aristóteles. Ele defende a teoria da verdade transcendental. Ele escreveu sobre isso numa obra chamada Crítica da Razão Pura. É uma obra interessantíssima, vale a pena ler. É uma obra de uma filosofia bem pesada, mas lendo com calma é muito fácil de compreender no final das contas. Para ele, a verdade, faz uma crítica a Aristóteles. A verdade não é buscada entre o pensamento e a realidade, não é uma observação pura. A verdade é o que faz sentido dentro do modo como a nossa mente funciona. É como se a nossa mente tivesse um sistema operacional que organiza tudo que percebemos. Os autores que fazem análise de Kant, trazem o exemplo dos óculos. A verdade isso é vista pela nossa mente utilizando os óculos mentais para ver melhor o que nós estamos na nossa frente. Como funciona? Nós não vemos o mundo puro, mas com filtros da mente. Nós temos que chegar a uma conclusão mental toda vez que nós vemos alguma coisa. A verdade depende de nós, ou seja, não é só descobrir o que está lá fora, mas entender como a mente organiza e como a gente percebe as coisas à nossa volta. E nunca podemos saber como as nossas mentes são sem os filtros mentais. Vamos botar aqui a cadeira. É, para Kant, é uma questão lógica. Eu estou vendo de um lado a cadeira, que tem dois pés. Quem está atrás de mim só vê dois. Quem está ao lado também só vê dois. Mas a gente não precisa necessariamente perguntar a quem está na nossa frente ou quem está ao nosso lado quantos pés tem a cadeira. Pela lógica, qual é? A cadeira, se tiver só dois pés, ela não fica de pé, ela cairia. Ela precisaria de ter pelo menos três pés, mas aqui eu vejo dois. Se tivessem três, teria um terceiro no meio. Então, pela lógica mental, pelo filtro nosso mental, a cadeira tem que ter quatro pés. Por quê? Senão ela cairia. Essa é a lógica da busca da verdade por Kant. Qual é a crítica que tem à teoria dele? Cada um pensa de forma diferente, né? A visão de cada um é muito subjetiva. Então, para mim, uma verdade pode ser muito diferente, por exemplo, do nosso irmão Moisés. Ele pode ver uma verdade totalmente diferente da minha. Então, é uma que fica muito subjetivo, muito subjetiva a busca da verdade, segundo ele. Agora eu vou trazer um pouco da maçonaria.
busca da verdade é um dos pilares da maçonaria, fundamentais. Nós temos aquele simbolismo da luz. A luz é a própria verdade, é o conhecimento. Nós temos a iniciação, é sempre um começo de uma jornada em busca da verdade. E cada grau que nós passamos, nós temos 33 graus, nós recebemos mais luz, mais conhecimento. A luz representa para a nossa fraternidade o conhecimento que traz a filosofia, a ciência e a história. Para conseguirmos puxar a verdade, descobrir a verdade, nós temos que ter muito conhecimento. Temos que entender de filosofia, de ciência, de história, de sociologia, um pouco de cada conhecimento. Que, quem já subiu os graus observa bem claramente isso, a busca da justiça, a busca da verdade. Então, o conhecimento é o que traz a luz, é o que traz a verdade. É uma iluminação também espiritual, porque tem situações em que a visão não tem explicação. Tem coisas que só Deus explica, a fé explica. Sempre tem que entender a questão espiritual para compreender algumas dificuldades que nós temos na nossa vida. Tudo isso gira em torno também da moralidade. Então, nós temos três pilares fundamentais dentro da nossa fraternidade: a sabedoria, que é a capacidade de compreensão dos mistérios da existência, a força, a determinação para preservar a busca da verdade e a beleza, a harmonia que resulta são os três pilares fundamentais da nossa fraternidade. E as ferramentas para a busca da verdade, obviamente, são os quadros, o compasso, a régua e o prumo. Cada um representa uma retidão moral, a simbologia da moderação, indica a medida e aponta a verticalidade espiritual. Nós precisamos de ter todo esse conhecimento para conseguirmos ver a verdade. Ou seja, na verdade temos vários caminhos, mas só uma busca. Eu trouxe agora para vocês verem três abordagens da busca humana pela verdade. O caminho lógico de Aristóteles, que ele vê a verdade através da razão, da experiência organizada. O caminho crítico, Kant diz que a verdade é através da compreensão dos limites e condições do conhecer. O caminho iniciático da maçonaria é através da transformação interior e do simbolismo que nós passamos grau a grau. O que tem a ver com a vaidade? Não vamos chegar lá. Mas o que é a vaidade? Vaidade tem vários nuances. Primeiro, a vaidade tem origem etimológica, a palavra latina vanitas, que significa vazio, pouco, sem substância, inútil. No desenvolvimento semântico, fizemos uma filosofia na religião, foi desenvolvida que a vaidade se tornou a futilidade humana diante da morte. Sentido moral, orgulho excessivo de si mesmo. E o popular, o cuidado excessivo com a imagem pessoal. Eu fiz assim, uma forma de simplificar um pouco o que é vaidade para poder explicar para todos, ficar fácil de entender. Nós temos a vaidade inocente. O que é vaidade inocente? Diz respeito à nossa beleza, a beleza de cada um, atratividade física, amor próprio. É aquela menina que se olha no espelho, aquele rapaz que também se olha no espelho e se acha bonito. Essa vaidade é uma vaidade inocente, é uma vaidade que não faz mal a outra pessoa, não necessariamente nos cega. É uma vaidade própria, e muita ligação com o amor próprio. Nós todos temos que ter um pouco de vaidade, uma vaidade inocente. Isso faz bem, isso dá um amor próprio, isso reforça o nosso ser. Mas, por outro lado, tem a vaidade, aquela ilusão e desejo de destacar perante os outros. Muitas vezes é vista como uma fé, é aquele que se ilude sobre a sua verdadeira natureza, aquele que não consegue se ver quem sou eu de verdade. Aquela pessoa que busca sempre uma aprovação dos outros, e acaba se alienando na sua bolha. Aí nós voltamos e está dentro da caverna.
ele consegue ver a si próprio. E muito influenciado por vários elementos egoístas e prejudiciais. A dualidade intelectual é muito comum no meio acadêmico. Na própria maçonaria nós vemos alguns irmãos que têm essa vaidade, infelizmente, todos nós temos um pouco de vaidade é, em todos os sentidos, né? Nós temos que aprender a lidar com isso. É que aquele a pessoa que tem orgulho excessivo do próprio conhecimento, ou se acha uma pessoa extremamente inteligente, inteligente mais do que todo mundo. É aquela pessoa que tem a necessidade de se demonstrar superior a todo mundo, que se acha a pessoa mais fantástica da face da Terra. E que algumas pessoas têm o prazer de humilhar intelectualmente as outras pessoas que estão ao seu redor. Tem aquele também a vaidade espiritual, que é um orgulho da própria humildade, aquele que a pessoa que finge ser humilde, ela tem um ego imenso. Tem também essa vaidade. Da mesma forma, eu vou mostrar para você que eu sou extremamente evoluído, ou seja, eu mostro que eu estou superior espiritualmente a você. Também é uma vaidade muito grande. Socialmente, nós temos aquela pessoa que está com obsessão com títulos, com medalhinhas. Tem muitas pessoas, inclusive dentro da nossa própria fraternidade, que tem aquela obsessão de mostrar que tem uma medalhinha a mais, que está num grau superior, que por conta disso se acha uma pessoa superior às outras. Investimento desproporcional com a aparência também. Tem pessoas que estão numa uma obsessão para mostrar-se aquilo que na verdade não é. E nós temos hoje também esse probleminha aqui, né? As pessoas se expõem demais nas redes sociais, as pessoas querem sempre mostrar que estão felizes, que estão ricos, estão fazendo vantagens maravilhosas. Nunca ninguém está triste nas redes sociais, é a coisa mais incrível. Todos estão extremamente felizes, apesar de muitas vezes estarem em extrema depressão, triste profundamente, mas mostra para todos que na verdade não é essa. Os efeitos da vaidade na vida social é a deteriorização das relações autênticas, das relações verdadeiras. As pessoas que querem ter uma boas relações verdadeiras se afastam dos vaidosos. Aquela questão da escuta seletiva, né? A pessoa só ouve o que quer, não ouve, muitas vezes não quer ouvir uma verdade. E aí isso aqui é uma coisa que acontece em todos os ambientes, uma criação de ambiente tóxico. A gente vê isso dentro do ambiente de trabalho, a gente vê isso dentro da própria loja, muitas vezes, dentro da família, ambiente tóxico, porque a pessoa se torna tão vaidosa que o ambiente fica carregado toda vez que a pessoa está nesse ambiente. A vida maçônica é uma contradição fundamental. A pessoa que é vaidosa, ela está indo contra os próprios ensinamentos do primeiro grau. O primeiro grau é a coisa mais, é o grau mais importante, a meu ver, de todos os 33 que eu tive a oportunidade de conhecer. O grau um, uma das primeiras palavras que é falada para o irmão iniciado é: todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos. Um irmão mais velho, muitas vezes, tem um pouco mais de conhecimento, mas nós todos somos irmãos. É isso que é aprendido na primeira sessão de quando nós somos iniciados. E muitas vezes os irmãos esquecem da primeira sessão que passou. Para a vida maçônica, essa vaidade é uma violação dos princípios básicos, ou seja, você passa a encarar os outros como desiguais. Isso aí vai contra totalmente o que nós aprendemos. E aí cria uma energia desarmônica. Muitas lojas, todas as lojas, meus irmãos, tem momentos de crises, né? Os seres humanos sempre têm probleminhas de relacionamento, mas aí, muitas vezes, o que cria essa desarmonia é a vaidade, é o dono da loja, o rei da loja, aquele que se acha superior.
E aí a harmonia começa a crescer de um tanto que começam os irmãos a sair, muitas vezes da própria maçonaria. Muitas vezes da própria maçonaria não quer nem saber disso, porque é um exemplo que ele viu ali, é um exemplo ruim. E aí, como eu falei, afastamento de irmãos sinceros. O que tem a ver a verdade com a vaidade, gente? Tem tudo a ver. É como se fosse um espelho distorcido. A vaidade dis- distorce tudo aquilo que você vê. Você acaba não vendo o óbvio, porque a sua vaidade está dentro da sua bolha, da sua caverna, você não consegue ver a verdade. E aí, precisamente, surge quando a verdade sobre nós mesmos se torna intolerável. Ou seja, nós somos finitos, mas a gente quer ser eterno, a gente quer ser lembrado para o além. Nós somos ordinários, mas a gente quer ser especial, quer ser mais especial que os outros. Todo mundo é dependente de alguém, ou seja, emocionalmente, ou financeiramente, depende do trabalho de alguém. Ninguém é 100% autônomo. Todos nós temos vulnerabilidades, todos nós somos fracos em algum ponto, mas a gente quer mostrar força por causa da vaidade. E a vaidade opera, como eu falei, um nível de distorção, que minimiza seus defeitos e reinterpreta como fossem vitórias. A gente vê isso até na política, hoje em dia. A gente tem que mostrar, olha, o fracasso não é meu, é dos outros. Estão passando por isso reiteradamente. E aí tem uma dialética. Dialética é uma construção mental. A tese qual é? A verdade dissolve a vaidade, ou seja, conhecer-se verdadeiramente reduziria as pretensões, os fatos objetivos mascaram ilusões. Antítese qual era? A vaidade corrompe a verdade, o ego, verdades parciais. E qual é a síntese? A coexistência é inevitável. Todos nós, meus irmãos, temos um lado vaidoso, e é por isso que nós temos que, todos os dias do ano, tentar trabalhar nossa humildade, para tentar diminuir a nossa vaidade e conseguir ver o que é verdadeiro. A gente muitas vezes não quer ouvir a opinião dos outros, porque a gente acha que já sabe tudo. Porque muitas vezes aquele irmão ou aquela pessoa que é profano, por ter menos estudo, por exemplo, não quer dizer que ele saiba menos de certas questões. Ouvir qualquer pessoa, pensar um pouquinho, baixar um pouco a bola, tirar um pouco da nossa vaidade, a gente vai conseguir ver a verdade. Ou seja, devemos buscar a verdade principalmente consigo mesmo. Consigo mesmo. É, todo dia nós temos que trabalhar, como eu falei, em busca da verdade, em busca de diminuir a nossa vaidade, aceitar nossos erros, nossa imperfeição. E com conclusão disso tudo, que a jornada do autoconhecimento, a busca pela verdade e o conforto, é uma dialética fundamental da experiência humana e iniciática. A verdade se manifesta em várias dimensões, ou seja, tem várias formas, pensamentos de chegar lá. Nós temos que utilizar todas essas ferramentas para tentar, né, da melhor forma, inclusive as ferramentas religiosas, para baixar um pouco a nossa vaidade. Ou seja, quando a gente estiver na nossa caverna da vaidade, a gente vai continuar vazio. E a distância vai aumentar entre nós e outros. Na tradição maçônica, nós temos que trabalhar isso através dos símbolos, ferramentas, que todos os dias nós temos que polir a pedra bruta. A primeira imagem que eu coloquei no primeiro slide é aquela pessoa forte batendo na pedra bruta, ou seja, nós estamos diariamente polindo, devastando a pedra bruta. Mensagem final: a verdade nos liberta, mas é a humildade que nos une. Conhece-te a si mesmo, mas com bondade. É isso, meus irmãos. Agradeço o tempo que me deram aqui para bater um papinho com vocês e trazer um pouquinho
de filosofia.